Papo de treinador da semana: periodização, planificação, programação, estruturação e planejamento. Sim, Choquito, tudo isso não é a mesma coisa? Mas cada item desse, cada palavra dessa contempla, né, uma parte aí da periodização. E tudo isso só consegue ser realmente de fato realizado a partir do momento que você mantenha sua constância e disciplina dentro de um propósito. Não existe estar matriculado em assessoria, correndo com a orientação de algum profissional ou inscrito em alguma prova, se você não tiver a disciplina e a constância para poder estabelecer a relação de coerência com aquele propósito. Estar por estar, você não vai permanecer muito tempo. Isso é igual a relacionamento, igual a trabalho, igual a família. Você não fica e não consegue se manter em um ambiente se você não tiver um propósito. Necessidade é uma coisa, propósito é outra. Então, entendam que quando a gente faz o macrociclo do ano ou do semestre, a gente trabalha através de números, né? De sequências, através dos períodos, das fases, dos ciclos de treinamento, das cargas de treinamento, e tem um detalhe muito importante nisso que é a individualidade. Existem momentos, existem situações no qual a gente tem que recuar esse planejamento ou antecipar de acordo justamente com o perfil e especificidade de cada aluno. Acho que mas no macrociclo você colocou tinha X distância tal semana. Mas será que você entregou as 2 últimas semanas de treino com qualidade? Será que você não ficou doente? Será que você não viajou? Será que... Então, existem vários fatores que nem sempre o que está planejado tem que ser executado. Existem flexibilizações e alterações de acordo com o que eu percebo dentro da entrega de vocês. Então, quando eu periodizo, estabeleço esses critérios e a gente agora vai realmente sair da transição de divisão para os alunos que irão se preparar para a maratona, os alunos que irão se preparar para a meia maratona e os alunos que vão performar na distância de 5 e 10 quilômetros. E a outra maratona, né, que são os alunos que vão fazer o desafio, Porto Alegre, Floripa, Rio de Janeiro, e a outra maratona que a gente tem na nossa cidade, em comemoração aí a 2 de julho, né? 2 de julho? Desculpa. A independência. E, além disso, temos também os desafios aí do Bruto de Estela e outras provas que ocorrem, fora o pessoal do trail, né, que também entra no planejamento. A quem não sabe, a gente também entrega a estrutura de treinamento e planejamento para cross country, trail run, que são as provas, né, que a gente chama no mato, são as provas que caracterizam aí o contato com a natureza, que contemplam distância aí de 5 até 80, 100 quilômetros, dependendo da prova e da cidade que promova, o estado e país que promova essa prova. Então, estou muito feliz esse ano. A gente, apesar do grande número de alunos, a gente está ampliando a conscientização e está entendendo a importância de estabelecer, através da corrida, a relação da preparação extra-corrida, que são os fatores de orientação nutricional adequada através de um profissional da nutrição, a preparação física através de uma consultoria, personal trainer ou ambiente específico para estabelecer essa relação de preparo específico para a corrida, buscando economia de energia, prevenção de lesão e performance, além de um ambiente que você se sinta realmente pertencido e contemplado com a prestação de serviço. Fisioterapia, entendendo não só a questão curativa, mas a questão preventiva, né? Além realmente de buscar exames cardiológicos para a gente ajustar cada vez mais
as zonas de treinamento e se respaldar à frente de detalhes que só os exames específicos dentro das nossas parcerias a gente consegue estabelecer, além, né, do uso de tênis adequado, além de roupas adequadas. Todos esses fatores envolvem todo um processo. A gente iniciou aí também o programa Grand Prix, que tem como objetivo principal motivar e incentivar você a entregar sua planilha de treino nas semanas. A ideia é que a gente amplie o Grand Prix como um fator motivacional aí para também mais semanas de treino, independente de ser só a semana, né, estruturada do Grand Prix. Então, a gente cria subprogramas dentro da nossa prestação de serviço para que você se pertença, para que você se sinta ambientado e consiga entregar aí justamente sua disciplina e constância dentro dessas variáveis. Então, quando a gente estabelece aí o macrociclo, a gente parte do princípio, primeiro identificando qual a distância, né, e o tipo de prova-alvo que você vai fazer. Então, a gente pega a data inicial que você resolveu, se inscreveu. Primeiro a gente diz que você compra o carro, depois tira a carteira de motorista. Então, quando você se inscreve na prova, já inicia ali o ato de periodização para estabelecer, né, o critério para aquela prova específica. Quando a gente estrutura isso, a gente entende de fato que esses ciclos passarão por fases. Fase de base, preparação física específica, pré-competitiva, competição. Cada fase dessa estabelece um ciclo de cargas e demandas de incremento ao longo dos treinos ou das semanas, que são estabelecidos em microciclos, mesociclos e macrociclos. Os micros pode estabelecer de 1 dia a 7 dias, ou seja, uma semana. Os mesociclos de 2 semanas a 3 meses e um mês, né, ou 3 meses, de uma semana a um mês, e os macrociclos de 3 meses a um ano. Então, entendendo esses períodos, a gente estabelece aí justamente um incremento de carga e intensidade através justamente das metodologias e aplicabilidades de treino em cima desses períodos para que vocês realmente melhorem a capacidade de vocês específica para aquela prova. Então a gente entra aí com treinos de ladeira, treinos realmente fartleks, treinos, né, com variações de intensidade, estímulo, ambientes e percursos diferentes, né? Sempre a gente vai trabalhar com treinos no qual você tem dificuldade em fazer. Eu nunca vou trabalhar naquilo que você já faz com qualidade. Entenda que a melhoria do ser humano na sua totalidade, ele estabelece você o que chamam de zona de conforto. Então, não é que tenha que ser desconfortável, mas eu tenho que tirar você de uma situação 0 para uma situação 100, e para isso você precisa demandar de algumas adaptações. E essas adaptações estabelecem realmente alguns critérios dolorosos a nível realmente de esforço e dedicação. Então, quem hoje iniciar a preparação para 21 e 42 quilômetros, que não tiver matriculado em uma academia ou contratado um profissional fazer uma consultoria específica, ou no estúdio de treinamento, seja ele crossfit, funcional, cross training, estúdio de treinamento esportivo, enfim, ele vai se machucar. Mas Choquito, como assim você está jogando praga? Eu corro não sei quantos anos, nunca me machuquei, mas a distribuição de cargas, de fase, de período, depende muito dos fatores comportamentais. E uma vez que você aumenta a sua condição cardiorrespiratória, o seu VO2 máximo, a sua eficiência de captar, consumir e utilizar como produção de energia esse oxigênio, seu músculo, ele muitas vezes não vai suportar essa demanda evolutiva de forma rápida do seu coração, do seu pulmão. E aí o que vai acontecer? Ele não vai ter eficiência de suportar aquela quantidade de oxigênio que está chegando a ele, não vai ter eficiência de produzir ATP, ou seja,
ele não terá condições de lhe demandar energia suficiente para suportar. Uma vez que você fadiga a musculatura, por diversos fatores, ou de eficiência, né, de demandar substratos energéticos para aquela região, ou desidratação muscular também, que é um dos fatores que gera a fadiga, além da ineficiência contrátil, que gera aumento da acidose metabólica, sistema tampão, fadiga periférica. Ou seja, uma vez que a musculatura não está treinada, ela tem um limite da onde lhe fornecer. Fadigou a musculatura, sobrecarga articular, o músculo ele vai tentar, por a gente ter quantidade infinita de músculo em determinadas regiões, ele vai tentar compensar ao máximo, vai gerar tendinosivites, tendinites, né, fissuras, até chegar ao osso, gerando aí também lesões a nível de fratura por estresse, edema ósseo, fissura e até fratura. Ou seja, é um efeito em cadeia. Então não existe correr sem fortalecer. Escolha o ambiente, o local aonde. A gente tem 60% dos alunos que machucam. Quando a gente vai traçar o perfil, esses alunos não fazem nenhum tipo de fortalecimento. Ah, mas eu sempre corri sem fortalecer, nunca tive nada, porque eu entrei na assessoria e me machuquei. Claro, eu estou fazendo o que você não fazia antes. Eu estou trabalhando em um limiar que você nunca fez, o limiar Z5, o limiar Z3, o limiar Z4, em um volume e intensidade distribuído ao longo da semana. Você corria todo dia a mesma coisa. Dentro da sua zona de conforto, dentro do seu Z2, 10 km todo dia, passa o 21 sem treinar. Claro, em uma condição cardiorrespiratória que o seu músculo suporta até ali. Tire ele da zona de conforto para você criar adaptações e evoluir num processo. Ele vai lhe abandonar. O sistema catraca de engrenagem, ele é músculo, coração, pulmão. Pulmão, coração, pulmão, músculo. Sem o sistema muscular, não tem demanda energética. Ele faz movimentar o seu corpo. Então, gente, desde o início do ano eu estou batendo na mesma tecla. Quem está treinando com propósitos maiores, se não estiver fazendo ou fizer o que está sendo orientado, vai ficar no caminho. São 20 anos fazendo isso. Então eu tenho autoridade e propriedade como profissional de educação física de sinalizar isso para vocês. Não é clichê, não é porque a gente quer. Isso é uma diferença entre você ir para academia com propósito somente de ganhar massa muscular, sentar ali no seu aparelho, pegar seu peso e ir para casa, ou um propósito de ter funcionalidade para uma atividade esportiva, seja natação, corrida, beach tennis, bike, qualquer tipo de modalidade esportiva, você terá em algum momento fortalecer. Seja depois de uma lesão, pela dor, ou seja pela prevenção. Aí vocês escolhem. E na fisioterapia, você vai fazer exercício do mesmo jeito e ele vai lhe cobrar a mesma coisa que você não fez antes. Aí você vai, depois de uma lesão, de ter sofrido na fisioterapia, não que fisioterapia seja sofrimento, mas como se dá um processo inflamatório, tudo que for fazer vai doer mais do que se você estivesse fazendo a prevenção. E aí é que as coisas mudam. Você começa a se educar, se conscientizar e entender a importância de tudo isso que eu estou falando. Bom, desejo uma boa sorte nessa agora pré-temporada aí do segundo trimestre, né? Passamos aí o primeiro trimestre, vamos agora para o segundo trimestre, estabelecendo a contemplação do primeiro semestre. E através disso, vocês estarão aí aptos para estabelecer as metas de vocês, que eu estabeleço isso como um sonho. Então, estamos aqui para realizar o seu sonho, se você se permitir a isso. Bom, abraço, professor Choquito. Até o próximo Papo de Treinador.